Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Invisível da Tarryn Fisher. Bom, esse aqui é um lançamento da Tarryn Fisher agora de 2020, como todos os outros livros solo dela, lançado pela Faro Editorial. Bom, em Invisível nós vamos conhecer a história da Margot, inicialmente com seus 13 anos e depois até a sua vida adulta. A Margot, ela mora em Bone, que é um lugar onde ela descreve como as pessoas sendo pobres e sendo bastante sofridas, não só no sentido de por conta de dinheiro, mas também pela vida mesmo, as oportunidades que a vida tirou dessas pessoas, o brilho nos olhos, enfim, ela descreve todo mundo ali como muito infeliz, sem perspectiva, e isso inclui ela e a sua mãe. A mãe da Margot é a única família que ela tem. Ela não sabe quem é o pai dela e inclusive a mãe dela é uma prostituta. Então a mãe dela acaba recebendo vários caras em casa e a Margot precisa ficar escondida no seu quarto quando eles estão ali, precisa agir como se nada estivesse acontecendo. Uma coisa bastante importante para esse contexto da história é que a mãe da Margot também não exprime nenhum tipo de sentimento pela filha. A Margot narra que antes ela era muito diferente, ela tinha um brilho nos olhos, ela tinha uma alegria, ela era um ser humano mesmo, mas a partir de determinado momento a Margot percebeu que esse brilho dela foi se apagando. Um ponto, e que é meio que tratado como um personagem também aqui na história, que é muito forte, é a casa da Margot. Ela chama a casa dela de a casa que devora. Devora tudo e todos que estão por ali, toda a felicidade, enfim, tudo aquilo que pode estar vivo, a casa dela vai destruir, basicamente. E ela culpa bastante a casa que devora por isso, ela sente essa casa dela como um ambiente muito hostil, se sente sufocada e às vezes até literalmente ela fala sobre as paredes falarem, as paredes fazerem com que ela... Enfim, as paredes realmente são tratadas como um personagem, a casa em si, a estrutura. A Margot, ela é uma personagem que inclusive ela é gorda, então isso também acaba afetando muito a relação dela com a mãe dela. A mãe dela trata ela muito mal, fala muito mal do corpo dela, ela tem que ficar comendo escondido, tem que ficar lidando também com outras crianças falando sobre o corpo dela. Então, pra Margot é tudo muito delicado, tudo muito difícil. Ela acaba inclusive se tornando uma pessoa muito fechada, fala pouco, não tem amigos, enfim. É uma situação toda muito complicada. Apesar disso ser um ponto muito forte na história e que vai embasar os acontecimentos que vão seguir, não é sobre isso que Invisível fala. É só o embasamento da personagem que vai levar aos acontecimentos posteriores. Bom, em Bone, a Margot ela conversa com uma criança, uma amiguinha dela, que se chama Nevai. E em determinado ponto da história, a Nevai desaparece sem deixar nenhum tipo de vestígio. E a Margot, ela fica muito indignada, primeiro porque é uma criança que desapareceu, não teve nenhum tipo de oportunidade, né, enfim, ninguém sabe o que aconteceu de fato, e a polícia parece estar fazendo nada pra descobrir, tá fazendo um corpo mole, e a Margot fica bastante indignada com tudo isso. Pouco tempo depois, a Nevai acaba sendo encontrada morta. E isso acaba despertando na Margot um senso de justiça muito forte. E aí a Margot, ela decide que precisa investigar o que aconteceu de fato com a Nevai, porque ela não consegue se conformar, que simplesmente ninguém sabe quem foi que assassinou ela, e a polícia parece que não tá indo a lugar nenhum com a investigação de novo. Ela é muito apoiada pelo Dilda, que é o vizinho dela, ele é cadeirante e eles nunca foram muito próximos, mas de repente eles começam a ter uma aproximação muito forte, a ponto de desenvolver algo que poderia ser uma amizade, mas é um pouco conturbada ali essa relação dos dois também, mas é um ponto muito importante para a história. Acontece que a história vai começar a se construir de fato depois desse momento em que ela decide que vai investigar a morte da Nevai, e a partir do momento que ela de fato descobre o que foi que aconteceu, que ela começa a se tornar ali uma justiceira, e isso vai direcionar o resto da história e vai trazer de fato a trama principal. Então, eu demorei bastante pra ler esse livro. Quem acompanha, inclusive, eu li ele na Maratona dos Iniciados, então eu já tava aí há um mês, mais ou menos, com ele parado na página 40, que é imediatamente antes de descobrirem o que aconteceu com a Nevai. Então temos aí umas 40 páginas dessa preparação que eu falei no começo, de mostrar a relação dela com a mãe dela, mostrar como é que funciona ali a casa, toda essa estrutura de Bone também. Então tudo isso que de primeiro eu não enxerguei, por isso até que eu demorei um pouco, não dei tanta atenção pra continuar ele até a maratona, Por isso que leva tanto tempo pra ser narrado, porque é muito importante pra história. Por isso que eu acabei demorando, não soube dar tanta importância pra isso, porque no final,
que você olha e fala, caraca, realmente não tem uma coisa nesse livro que não tem um motivo pra estar aqui. E eu amo isso, eu já falei 1000 vezes, eu amo autores que fazem isso, sabe? Que não colocam as coisas só por colocar. Tarryn Fisher nunca vai colocar um garfo no livro dela se não for pra ele estar ali. E se você não for enxergar em algum momento o motivo daquele garfo ter aparecido. Então, com o decorrer das páginas, a gente vai aprender mais sobre a relação dela com a mãe dela e tudo isso vai contribuir para que o plot posterior vá se apresentar, que é esse dela se tornando uma justiceira. Mas isso vai perdurar muito ainda na história. Além disso, também vão aparecer várias questões de cunho muito forte psicológico. Nesse momento, inclusive, a gente vai ter ali coisas envolvendo violência, envolvendo não diretamente, né, não ali exposto, mas vai ter também questões envolvendo automutilação, né, psiquiatria, todos esses assuntos assim que envolvem a mente de um ser humano, depressão e tudo, vai aparecer aqui no livro e eu particularmente amei muito, porque você pega o livro e pensa que é uma coisa e como Tarryn Fisher, né, gosta de ser, ela vai e muda tudo e vira tudo de cabeça pra baixo e também consegue entregar uma história de muito maior qualidade do que a que primeiramente foi apresentada pra você. Então eu cheguei esperando que fosse ser um mero mistério de o que foi que aconteceu com essa menina, sabe? Uma aventura, digamos, entre a Margot e o Judah, descobrindo o que aconteceu de fato, mas isso é um mero detalhe nessa história aqui, é uma mera contribuição. Então esse livro aqui ele vai falar bastante sobre essas questões da mente, como eu mencionei, né? E também vai trazer todo esse embasamento histórico da vida da Margot pra explicar pra gente tudo o que acontece e também para ser um discurso pra ela utilizar enquanto ela faz justiça pelas vítimas que ela encontra no caminho. E são várias. Então, eu gostei muito desse livro e ao mesmo tempo é legal porque você entra no livro de uma forma e você nunca vai sair de um livro da Tarryn Fisher do mesmo jeito que entrou. Nunca. Você entra com seus ideais, com seus princípios, sua ética, tudo em dia ali, tudo bem alinhadinho, e aí a Tarryn Fisher começa a jogar questões na sua cara que fazem com que você entre em conflitos muito fortes. Ela brinca bastante com essa questão social, né, do certo e errado, e eu gosto muito disso, dela fazer a gente se questionar. Inclusive, quando eu terminei, eu fui logo faminta pra ver o que ela escreveu no final, assim, nos agradecimentos, enfim, toda essa parte posterior à história em si. E porque eu fiquei muito curiosa, porque eu falei, gente, não é possível, essa mulher é genial. E assim, eu amo essa forma de pensar dela, de querer desconstruir algumas coisas. Então, pra mim esse livro serviu muito pra isso. E apesar de não ter dado muito crédito pra ele no início, né, nas primeiras 40 páginas, depois a história que me foi entregue foi assim, impossível de pensar em outra coisa. E obviamente deu nó na minha cabeça de chegar a determinados acontecimentos e eu ficar tipo, peraí, calma, e voltar pras outras, pra ver, pra ver se eu tinha perdido alguma coisa no caminho, porque ela coloca uns cliffhangers nos capítulos que são impecáveis, assim, não mudaria nada. Tarryn Fisher, mais uma vez, conseguiu. Como vocês devem imaginar, esse livro aqui, 5 estrelas. Eu particularmente gostei muito. Recomendo super pra vocês. Se você quiser adquirir Invisível, eu vou deixar o link pra compra aqui embaixo na descrição. Comprando com esse link você ajuda o canal com uma pequena comissão, mas você não paga absolutamente nada mais por isso, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal pra não perder os próximos. E a gente se vê então. Um beijo, tchau!